Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o André Auer, sejam muito bem-vindos ao Papo Reto Cast. Esse é o nosso segundo episódio e a gente está aqui para falar sobre saúde, exercício, vida, estilo de vida e acima de tudo, né? Papo reto, sem enrolação. E a minha convidada de hoje aqui é uma pessoa muito especial. Ela já treinou comigo aí durante anos, hoje ela está um pouquinho mais distante aí por questões do trabalho, mas é uma mega empresária, tem um restaurante maravilhoso aqui em Curitiba, se você não conhece ainda precisa conhecer. E no meio dessa rotina maluca, que ela viaja muito, trabalha, né, muito, ela consegue encaixar o exercício na sua rotina. Tô aqui com a Cláudia Kraus-Penhar. Seja muito bem-vinda. Palmas para ela. Tudo bem, Cláudia? Tudo bom, André? Tudo bem. Como é que você está? Tô ótima. Treinou muito feliz hoje? de estar aqui. Hoje eu não treinei. Por quê? Explica por quê. Vamos começar por aí já. Por que não treinou hoje no dia da entrevista? Então, porque era um dia especial, tive que me preparar para a entrevista, daí não podia gastar energia. Não podia transpirar tanto. Chegar com o rosto vermelho aqui, né? Bom, vamos lá. Como que é a rotina real de uma chefe de cozinha? Olha, minha rotina é bem corrida, né, com o restaurante. Que a gente vê só o glamour ali, né? Exatamente, só a hora depois que o restaurante está aberto, né? Mas para colocar um restaurante para funcionar, para abrir ao público, o trabalho começa bem cedo, né? A gente chega cedo no restaurante, tem que organizar todo o preparo, né, dos pratos, enfim, coordenar tudo, mas também tem a parte de gestão do restaurante. Então, eu não sou só a chefe, né? Eu cuido do restaurante, eu faço administrativo, faço financeiro, tem todas as outras demandas de equipe e tudo mais. É como uma empresa normal, com as suas demandas. Então, é bem desafiador o nosso dia a dia, porque são vários assuntos acontecendo ao mesmo tempo e o restaurante precisa abrir às 7 horas da noite, está tudo pronto, está tudo organizadinho, né? Pronto para receber os clientes. Então, é o dia inteiro ali na função. Um dia nunca é igual ao outro. Não, isso é verdade. No restaurante, a gente, por mais que tenha ali, a gente tem, né, um cronograma a seguir, sabe tudo que tem que fazer, mas cada dia é uma história diferente. E eu lembro que quando a gente treinava, né, a gente sempre falava sobre isso, porque nessa rotina maluca que você tem, assim, né, cada dia um evento, viaja, dá um curso fora, uma palestra, um curso, ainda assim consegue organizar a rotina para fazer exercício. Então, para as pessoas que estão ouvindo aqui, né, o que você diria, assim, né, como que você, no meio dessa confusão, ainda consegue encaixar ali um horário para fazer alguma coisa? É engraçado, porque, bom, eu sou desde pequena, assim, meus pais colocaram a gente para fazer esporte, para fazer atividade. Nasci em Foz do Iguaçu, morei lá a vida inteira, e lá tinha clube, eu cresci em clube. Então, era aula de natação, tudo que tinha aula no clube que a gente não precisava pagar, a gente fazia. Jazz, ginástica olímpica. E eu acho que isso que foi o começo bom, assim, porque meus pais sempre incentivaram com essa questão de exercício, e, querendo ou não, o corpo meio que se acostuma com isso, né? Com essa rotina e tal. Então, eu gosto de esporte. Academia é diferente, né? Então, eu tive que me adaptar a isso. Mas o que eu vejo, principalmente na minha profissão, no meu dia a dia, que cada vez mais o exercício é fundamental. Cuidar do corpo é fundamental. Então, hoje já não é mais uma... Eu tenho que... Exatamente. Eu preciso fazer. É meu corpo que pede, sente falta. Porque eu chego no restaurante, às vezes de manhã, às vezes 2 da tarde no máximo, e a gente fica até... Ontem eu saí 00:30. Você fica em pé esse tempo todo, para lá e para cá, subindo, descendo escada, e vai e volta. Né? Então, assim... Isso exige muito, é um trabalho pesado fisicamente, é panelão pesado, o dia inteiro agachando, levantando. Para eu montar prato, os pratos ficam embaixo. Então, toda hora, para eu montar um prato, eu tenho que, pelo menos, fazer um movimento de agachamento, subir o prato. Então, você multiplica isso a noite inteira. 100 vezes no dia. Exatamente. Então, assim, hoje eu sinto mais do que nunca, eu acho que eu aprendi a ouvir meu corpo e ver que ele está precisando de cuidado para eu conseguir manter essa rotina desafiadora do meu dia a dia, do meu trabalho. E a profissão que eu escolhi, que eu amo fazer, então tem que buscar fazer da melhor maneira, né? Exato.
E assim, embora, né, você já está acostumado com essa rotina. Já são 7 anos do casa, fora outras atividades que teve antes, né, do casa. Então, viagem, evento, festa, convite, cursos, palestras. O que mais te atrapalha para você manter a tua rotina? Ai, André, é a verdade mesmo, papo reto, é que o que atrapalha é a falta de disciplina. Ok. Porque dá para fazer. Dá pra gente fazer, entendeu? Dá para você se organizar e tudo mais. Eu assim, me considero, eu acho que disciplina para mim é sempre o ponto-chave, assim, sempre foi, eu acho que desde de pequena, assim, eu sou indisciplinada, não, né, de bagunceiro ou coisa assim, mas essas rotinas, assim, muito quadradinhas, assim, eu acho que eu sou um pouco, né, resistente a isso. Sempre sou mais dinâmica, de a coisa acontecendo. Por isso que eu gosto mais de esporte do que de academia, vamos dizer assim. Mas a verdade é essa. A gente tem que encaixar de alguma forma. Não precisa ser né, um treino completo, não precisa ser aquela coisa. Mas um pouquinho, alguma coisinha dá para fazer. Sim. Várias vezes em viagem já fiz exercício no quarto, já adaptei. Já fizemos por vídeo. Exatamente. Então, né, passamos pela pandemia, toda aquela loucura. Então, assim, eu acho que é a gente, né? Querer, porque acima assim, de tudo. Dá para fazer, dá para a gente organizar. E me conta uma coisa, qual foi a sua maior desculpa que você já usou na cozinha ou no treino? Tipo, hoje não vai dar, vou ter que improvisar, vou ter que dar um jeito aqui. A cozinha, ela é um improviso direto. Por mais que a gente se organize e tudo mais, a gente está trabalhando com pessoas. Então, a demanda de cada pessoa é única. Quando você decide ter um restaurante, você tem que estar disposto a servir, né? Não é sobre preparar comida, não é, eu sou uma chefe. Não, isso é, sei lá, se entra na linha de prioridades, né? O compromisso com o cliente é você servir, é doação, é tudo mais. Então, quando a pessoa está dentro da tua casa, dentro do teu estabelecimento, e ela vem com uma demanda diferente, a gente tem que ir atender. Eu estou ali para isso, né? Para atender as expectativas do meu cliente. Claro, dentro do que eu consigo, né? Com o que eu tenho em mãos para fazer, mas, poxa, dentro da cozinha fora equipamento que quebra, você com a casa lotada, luz que acaba, às vezes não tem água. Chuva. Assim, cheio de intempéries que podem atrapalhar no dia a dia, tirar da gente da zona de conforto e que fazem a gente ter que improvisar. E o exercício também, né? Na pandemia a gente teve que se improvisar, em viagem você tem que improvisar. Mas não é uma desculpa. Não é uma desculpa. Para não entregar ou não fazer. Não, desculpa assim, né? Se a gente quer, a gente acha. Legal. Também. E aí vem uma pergunta interessante aqui, né? É um trabalho que exige muito, né, do teu esforço físico e mental, claro. Mas quantos pratos você já preparou ao longo da sua carreira, mais ou menos? Tu consegue fazer uma conta? Olha, André, isso eu acho que é uma conta muito louca. Eu até, assim, depois, com calma, vou tentar chegar perto disso. Lógico, o Casa tem 7 anos, mas eu já estou na área há 20 anos, né? Então, já fui chefe em outros restaurantes, trabalhei com evento, tive um espaço na minha casa. Então, assim, olha, nesses anos todos, aí a contar, assim, por uma média do que o Casa atende, do que a gente faz... Deve estar perto de 1 milhão de pratos aí, por aí, com certeza, nesses 20 anos. E nesse período, nenhuma lesão por esforço repetitivo? Já tive uma bursite quando eu voltei do Covid, que eu estava sem massa muscular e voltei a trabalhar no Pico Total. E a gente trabalha muito com movimentos repetitivos. Então, eu fico empratando, aí eu tenho que segurar uma panela aqui que está levemente pesada e colocando as coisas, né? E isso aqui pode parecer simples, mas, né, num período, sempre você está preparado, sem teu corpo estar preparado fisicamente. Nossa, eu fiquei com uma bursite nesse ombro que levou 1 ano para recuperar e tudo mais.
do dia a dia do trabalho mesmo, de coisas simples, né? Ou seja, isso prova que o exercício ele é fundamental. Ele é fundamental. Não é, fundamental. Não... E é bem isso, tipo, eu já tive episódios na minha vida de, né, precisar demais do meu corpo e o exercício com certeza faz toda a diferença. Legal. Me conta um pouquinho o que aconteceu quando você ficou doente. Eu lembro que eu estava junto, a gente estava treinando, de repente... A Cláudia sumiu. Sumiu. Ninguém sabe onde ela foi parar. Foi buscar cigarro e não voltou mais. 30 anos depois. Ai, pois é. Isso foi durante a pandemia, né? Isso foi durante a pandemia. Já no final da pandemia, a gente começou a treinar em 2019. E você? Isso, 19 e 20. E daí... treinamos durante a pandemia e eu lembro que nessa época eu estava muito bem, assim, a gente estava treinando certinho, direitinho, eu estava disciplinada e estava jogando tênis também, tudo. Estava no que voando, seria o ideal. Exatamente. E aí, no final de 2021, já estava acabando a pandemia, aí eu peguei o Covid. E eu achei que eu ia passar batido, porque a minha mãe tinha pego, minha irmã tinha pego, e não tinha acontecido nada com elas. Aí a gente fica imaginando que, né, por semelhança genética, alguma coisa assim, tá tudo certo. E eu me cuido e tal, então vai ser de boa. Mas não foi. Eu acabei tendo que ser entubada, né? Fiquei com 66% de oxigenação, cheguei no hospital, 75% do pulmão comprometido. E aí fui para entubar e fiquei 7 dias entubada, depois mais 7 dias na UTI, recebendo cuidados e tudo mais. E foi assim, se eu tinha alguma dúvida do que o exercício é importante na nossa vida, ali para mim foi o grande divisor de águas, assim, sentir na pele isso. Primeiro que você ficar em coma tantos dias, a gente perde muita massa magra, né? Os médicos falaram que é importante ter um corpo forte porque vai se alimentando do músculo para o corpo manter tudo isso, né? Aqui, ó. Isso aqui é mais importante que gordura, hein? Muito mais. E aí, quando eu voltei, quando eu acordei, que eu saí, que já estava tudo bem, eu lembro que eu fiquei ainda uns 3 dias sem poder levantar da cama, na UTI, e eu via meu corpo, assim, era visível, assim, era assustador, assim, parecia, sabe quando você levanta a perna, assim, e cai, os braços. Aí, quando eu fui levantar a primeira vez, não tinha força para ficar em pé, praticamente, assim. Um negócio tão simples e, tipo, foi tão rápido, foi 7 dias, teve gente que ficou 1 mês entubado, mais. E isso foi o que me chamou muita atenção, assim, meu Deus, como é rápido a perda, a degradação do nosso corpo, né? Como a gente tem que cuidar dessa máquina, porque é muito rápido. É um organismo muito complexo, né? De energia, de força. Funciona tudo muito bem, mas se não cuidar... Exatamente, mas é assustador. E uma das coisas assim, mais que me marcaram, que eu brinco hoje, levo na... A gente tem que rir de tudo, né, na vida. E quando eu estava ali na UTI e tal, daí comecei com alimentação natural, porque eu estava com sonda e tudo mais. Daí eles começam a introduzir líquidos, e, né, aquela situação e todo, e daí começou a dar vontade de ir no banheiro, né? E aí eu não podia levantar, e eu segurando aquilo, e eu falava, ai, meu Deus do céu, gente. Daí eu chamava as enfermeiras e falava, gente, eu preciso do banheiro. Eles falavam, não, você não pode levantar. Não tinha força. Não tinha como sair da cama ainda. Aí eles falaram, tem que fazer aí mesmo. E foi Traz assim, o periquito. Uma das experiências piores da minha vida, porque não era o número 1, era o número 2. E aí, assim, eu lembro que eu falava assim, meu Deus, gente, que vergonha, me desculpa. Eu pedia desculpa para os enfermeiros que estavam naquela situação, e eles, não, imagina, a gente está acostumado. Mas ali foi muito importante, assim, porque eu falo e eu brinco com a minha mãe, assim, que hoje eu fico muito no pé dela para ela fazer exercício e tudo mais, né? Eu falo que hoje eu malho para poder fazer o número 2 com dignidade e não ter depender de ninguém para me limpar, porque é uma das situações mais horríveis.
E a gente é jovem, a gente não se liga nisso, né? É. Que o nosso corpo vai envelhecer, que a gente vai perder força, que a gente vai perder mobilidade, que a gente vai perder autonomia. Então, cada vez mais, no dia a dia, com o meu trabalho super exigindo do meu corpo fisicamente, graças a Deus, eu consegui ter essa consciência de que quanto é importante a gente envelhecer com qualidade, cuidar do corpo, porque mais para frente a gente vai precisar muito para as coisas mais simples da vida. E Exato. isso faz muita diferença. Seja você agachar para pegar um negócio, para você ir no mercado, para você em casa fazer atividades e tudo mais, né? Um simples ato de ir no banheiro. Básico. Quando você consegue não ter isso, quando você passa por essa experiência de não conseguir você querer e teu corpo não ter responder. condições de fazer, isso para mim foi um divisor de águas muito grande de entender que assim, opa, peraí, a gente não está falando só de estética, a gente não está falando só de, né, padrões e tudo mais. É absolutamente necessário, fundamental, porque a gente está durando mais tempo, né? A expectativa de vida só aumenta, né? Os benefícios estão aí cada vez mais, a medicina, enfim. Mas o fato é que o exercício físico é que ele vai te levar mais longe, porque assim, não adianta nada a gente viver muito sem qualidade. Exato. Então, assim, eu não quero parar de trabalhar nunca, eu amo o que eu faço, eu amo essa correria do meu dia a dia, eu amo lidar com pessoas, eu amo atender, eu amo servir. Eu faço isso porque é a minha vocação. Eu troquei de profissão, eu me formei em Direito e eu troquei de profissão para fazer gastronomia, para trabalhar com pessoas, para servir, para doar. Então, eu quero fazer isso para o resto da minha vida. Legal. E eu preciso do meu corpo forte, ativo, para aguentar tudo que eu quero fazer ainda. Exato. É lindo, né, o discurso da longevidade, né? A gente vê assim que a expectativa de vida aumentou, realmente, mas a questão é saber como que você vai chegar lá. E isso depende disso aqui, ó, das nossas escolhas diariamente, né? Então, tô cansado, hoje não vai dar, enfim, tudo isso vai somando, é uma poupança, né? Então a gente vai perceber isso lá na frente. Exatamente. E é o que eu falo, assim, é muito bom você ter um plano de saúde bom hoje em dia, né? E eu posso dizer que quando você só quer usar, é tipo seguro de carro, essas coisas assim, a gente paga para não usar. Mas quando você precisa, é muito bom. Mas eu acho que o melhor plano de saúde ainda é cuidar do corpo. Exato. Porque mesmo se você precisar, se você tiver um corpo forte, você vai usar menos e tudo vai ficar melhor. Então, eu acho que realmente, falando em poupança e investimento, eu acho que o maior investimento hoje em dia é a gente cuidar da gente, da saúde, é fundamental. Exato. O nome, na verdade, deveria ser outro, né? Deveria ser plano de doença. É verdade. E aí sim, o plano de saúde é o que a gente faz. É ir para academia, é contratar um personal, é se alimentar melhor, né? E ter uma vida mais saudável. É bem isso. E hoje, né, mudou muito a tua relação. A gente sabe que mulher, né, 30, 40, 50 anos, assim, à medida que vai envelhecendo, tem uma série de alterações, né, hormonais, fisiológicas e metabólicas. Mas a tua relação com a saúde e estética mudou muito depois do que você passou? Mudou. Eu, desde pequena, fiz esporte e tudo mais, mas, assim, sempre gostei de comer, né? Comida sempre foi o meu forte. E, claro que a gente vive num mundo em que os padrões estéticos são muito exigidos, né? Quando você é adolescente, quando você está na escola, a escola é um ambiente muito cruel, né? Porque são seres humaninhos que não têm consciência ainda, né, do coletivo de interação social e tudo mais. E é natural a comparação e tudo mais. Então, assim, eu sempre busquei muito essa questão da estética. Isso sempre me pegou de uma forma muito profunda, assim. Até, assim, poxa, lido com bulimia, lidei com anorexia já, em busca dessa coisa estética absolutamente só, né? Sem pensar em nada. Tipo, já fiz absurdos, assim. Já pesei 47 quilos, sabe? Tem foto aí?
Tenho. Produção, depois a gente coloca a foto aqui pra gente poder fazer o antes e depois. Não, e é bizarro, porque eu olho as fotos hoje, eu falo assim, meu Deus. Só que eu lembro exatamente da sensação do dia de falar assim, nossa, eu não vou sair porque eu tô gorda. Tipo, eu era um filé de borboleta. Então, assim, é horrível o que a mente da gente é capaz de fazer também, quando a gente foca muito nisso, enfim, por diversos motivos. Então, assim, eu sempre busquei, depois já de adulta, a questão do exercício focado em estética. Eu sempre quis ser magra, eu sempre quis... E eu nunca quis ser bombada, não. Era a coisa que me fizesse mais perder peso e tudo mais. Esse era o meu objetivo e era a única coisa que eu olhava como resultado. Balança, cara chupado, e fazia absurdos de não comer, de nunca... Apesar de trabalhar com comida, a minha comida e o meu trabalho são muito relacionados ao prazer, né? É aquela comida para você alimentar o prazer, para um momento de satisfação, celebração e tudo mais. Então, a comida sempre foi isso para mim. E, ao outro lado, eu tinha essa loucura com ser magra e tudo mais. Retardada, né? Devia ter escolhido outra profissão, devia ter sido personal, nutricionista, não chefe de cozinha, né? Mas, enfim, é meu dom, é o que eu nasci para fazer. E aí, claro, a gente vai envelhecendo, a gente vai amadurecendo, são diversas coisas que acontecem ao longo do caminho que você para olhar, e daí, principalmente, a questão do Covid é uma coisa que mexeu muito comigo. Mas desde que eu tô com casa, que é o meu restaurante, e o tanto que eu sou exigida lá, eu comecei a sentir muito na pele os desafios do corpo, o quanto tem que estar bem do envelhecer e tudo mais. Então isso foi para mim o grande divisor de águas, assim, entender que não é mais uma questão só de estética. Graças a Deus, hoje eu estou em paz com o meu corpo nessa questão do lado, assim. Claro, a gente sempre quer melhorar. Mulher, principalmente, Sempre tem 3, 4 quilos para emagrecer. Nunca perde. Nunca perde. Mesmo se perde, aí você quer mais 2. Não, só mais um pouquinho. A gente nunca acha que está bem. E eu acho que isso é legal também, porque a gente quer, tá sempre bem, tá melhor. Mas hoje eu sinto as minhas costas, a lombar, sabe? Tipo assim, a preocupação é outra, sabe? Eu vejo quando eu passo uma semana, às vezes, sem treinar, enfim, o quanto o meu corpo sente falta e o quanto isso reflete no meu dia a dia, no meu rendimento no trabalho. É impressionante, porque às vezes você fala assim, nossa, eu tô cansada hoje, não vou treinar. É pior. Só que quanto mais você descansa e entra naquele estado de inércia, é mais difícil de você sair para tudo. Seja para ir para academia ou para ir trabalhar, enfim. Para viver. Para viver. Então, assim, eu sinto muito essa diferença. É muito gritante hoje no meu dia a dia que, assim, o exercício, ele me faz pensar melhor, reagir melhor às diversidades do meu dia a dia, a lidar melhor com as pessoas, ele relaxa a minha cabeça. Tipo, o benefício que faz é muito além do estético. Sim. Tipo, hoje eu consigo perceber isso, assim, sabe? Eu queria ter percebido Lá isso atrás. há muito tempo antes, sabe? Ter essa maturidade de entender isso mais cedo. Ia ser muito melhor e mais fácil, mas graças a Deus que ainda foi em tempo e que hoje eu tenho essa relação com o corpo, com o exercício, muito mais leve, muito mais prazerosa. Antes eu sempre ia para academia, fazer um exercício, alguma coisa assim, com aquele objetivo estético, e era sempre penoso, era sempre chato, maçante. Hoje não, sabe? Tipo, eu fico feliz quando eu treino bem, assim, tipo, nossa, já me dá outra motivação. No trabalho eu rendo muito mais, eu sou mais, sei lá, fico mais legal com os meus funcionários. Tudo mexe, né? São 3 coisas: a dopamina, a endorfina, e a adrenalina. Então você libera tudo isso através do exercício. Mas para isso acontecer, tem que ir lá e tem que fazer. Exatamente. Então
negação que a gente acaba criando, né? Falando, não, hoje não dá, tô cansado, tô com muito trabalho. Isso só vai postergando. E aí fica mais difícil sair do fundo do poço. Exatamente. É muito mais difícil essa movimentação depois da gente recuperar do que manter ali todo dia uma rotina saudável. Depois de uma certa idade, né? Eu digo isso porque eu também convivo com essa dificuldade, né? Tem dias que não durmo, tem dias que dorme bem, enfim, dá uma bagunçada aí com o filho pequeno. Se eu não fizer, é pior. Se eu fizer mesmo cansado, é melhor. Então, assim, não dá para negociar. A gente tem que tentar buscar sempre o conforto no desconforto. Exatamente. É mais ou menos isso, né? Você tinha perguntado antes como é que era a minha rotina, né? Tipo, eu por muito tempo eu me cobrei essa questão de acordar cedo e fazer cedo. Lembra? A gente treinava super cedo e tudo mais. E por anos eu passei assim, sabe, sofrendo com isso. É muito difícil. Tipo, ontem eu saí do restaurante, era quase 1h da manhã. Aí você chega em casa... Pensa uma pessoa que trabalha no escritório todo dia, das 8 às 6 da tarde. 6 da tarde, ela termina o expediente dela, às vezes ela sai para um happy hour, ou ela vai para casa, e depois ela vai jantar, e tem essa rotina pós-trabalho. O meu trabalho acaba meia-noite. E meu happy hour começa às 2. o 00:30. Então, assim, a vida do cozinheiro, a vida do profissional de restaurante, ela é naturalmente bagunçada. Eu vou dormir 2 horas o dia que, tipo assim, tudo dá certo e eu consigo dormir bem. E entender essa necessidade do sono de qualidade também. Isso foi uma coisa que você me passou muito sempre, né? Porque eu falava, nossa, nada, mas você fala, mas também não dorme, ou dorme mal e tudo mais. Chega mais cedo. Entender desliga. Isso foi também um outro passo para não me cobrar tanto. Então, o que hoje é a minha rotina? Eu entendi que, assim, eu não preciso acordar às 7 horas da manhã, porque daí a gente tem novamente essa coisa da comparação, né? Você acorda, aí você vê que um monte de gente já treinou, já correu, já fez, você fala assim, porra, eu sou uma imprestável, eu sou uma preguiçosa, não sei o quê. E não é. Então, hoje eu adaptei minha rotina para minha vida. Então, eu vou dormir às 2, eu acordo às 8h30, 9 horas, sem problema, sem bem. culpa. E daí eu vou treinar. E, tipo, hoje a gente não está treinando junto muito por causa disso, questão de horário. Mas estou lá no aplicativo, estou fazendo tudo bonitinho e eu acho ótimo, porque eu sinto ainda você comigo ali toda hora. O grilo falante não foi embora. Exatamente. E que é muito bom. Mas, então, assim, hoje eu adaptei minha rotina para encaixar as coisas que eu preciso encaixar dentro dela. Não querer me encaixar num padrão do outro. O outro tem outra vida, tem outras, né, rotinas e tudo mais. A minha vida é sair de um restaurante que provavelmente algum cliente me mandou uma taça de vinho. Eu passei a noite inteira provando o prato. Então, assim, e é muito engraçado, porque a gente passa ali... O horário do jantar dos funcionários é 6 horas da tarde. Então, a gente janta arroz, feijão, comida normal, às 6 horas da tarde. E acontece tudo mais lá à noite, servimos, babá. Lógico que você prova, mas é um pouquinho, só para ver tempero e tudo mais, né? Não fica a noite inteira comendo. Então, quando a gente sai do restaurante, eu tô com fome, eu chego em casa com fome. Então, ainda tem isso. Muitas vezes eu vou cozinhar meia-noite, 1h da manhã. Até Meus vizinhos desligar. devem achar que eu sou maluca, né? Porque deve vir cheiro de bife às 2h da manhã no prédio. Mas foi importante eu entender isso, que, né? Eu acordo tarde, daí eu já não tenho fome a hora que eu acordo. Então, assim, eu vou treinar, me sinto super bem treinar em jejum. É totalmente bagunçado. Diferente. Bagunçado do ponto de vista padrão, sim, né? Do dia a dia de uma pessoa normal, padrão, né? Vamos levar em consideração a fisiologia, né? O ciclo circadiano, a cada 6 horas. Então, o dia começa às 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, o sol diminui. Então, teoricamente, né, os antigos viviam assim. Nas cavernas lá, acordava, vou caçar, volto para a caverna, come e dorme. O teu não, o teu começa a partir das 6 horas da tarde. Exatamente. Quando o normal seria eu estar desacelerando, é a hora que eu tenho que ligar o turbo e dar o meu máximo. E aí? Então, assim, você vai chegar em casa ainda com adrenalina, porque, né?
eu não estava, né? Você está no contrafluxo. Não estava ali, eu estava a milhão, entendeu? A rotina dentro do restaurante é uma adrenalina, né? Porque a comanda chega, você tem que entregar rápido, é muita coisa para fazer, você tem que controlar tudo. Então, assim, é um dia a dia e é uma rotina que você está acelerado, você precisa estar no gás, você precisa estar né, com giro alto para sair tudo a contento. Então, assim, poxa, vou chegar em casa aí que eu vou desligar. Daí, muitas vezes, eu gosto de tomar uma tacinha de vinho para relaxar, como uma pessoa normal. A única diferença é que é às 2h. Então, assim, isso foi importante eu entender que, cara, é isso, então, sabe? Tipo, não vou me cobrar ser a mulher que faz maratona, que não sei o quê. Não. Eu vou encaixar... a vida já é uma maratona. Exatamente. Eu vou encaixar dentro da minha rotina o que eu posso fazer de melhor dentro desse cenário, que é completamente diferente de uma pessoa normal. Perfeito, tá correto. E é isso. Então, eu vou para academia 10 horas, ou às vezes até na hora do almoço, meio-dia, né? Minha primeira refeição é às 6 da tarde. Assim, refeição, né? Lógico, como uma fruta e tudo mais. Sim. E à noite, aquela coisa, né? Faz uma proteínazinho ali, um omeletezinho na madrugada para não dormir com fome. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, dito isso, né? Tudo que você já passou, o que hoje é inegociável para você? Embora eu já tenha mais ou menos ideia aí do que é, né? Tipo aquele domingo de chuva, Curitiba, pijama e assistir... Exatamente. Automobilismo? Eu gosto. Mas fora isso... Eu gosto muito de esporte e é isso. Dentro da minha semana, né, como já falei, a minha rotina é um pouco diferente. Então, o meu final de semana é domingo e segunda, que são os dias que eu não abro o restaurante. Domingo, para mim, é o dia do sofá, assim. Nossa, é o dia que eu gosto de ficar... Eu gosto de ficar em casa. Eu sou caseira, assim, sabe? Acho que já saí bastante. E por trabalhar na noite, né? Também. Em restaurante, atendendo... Eu gosto do meu cantinho, de ficar ali em silêncio. Porque a gente fala com tanta gente o tempo todo. Então, domingo, para mim, é meu inegociável, assim. Eu só saio de casa se alguma coisa assim que realmente não dá para faltar. Porque também entendi que o meu corpo precisa dessa pausa. Dessa pausa não só de atividade, mas essa pausa mental, assim, sabe? De ficar comigo, de assistir uma bobeira na televisão. Domingo é bom porque tem muito esporte, eu gosto de assistir esporte na TV. Agora estava tendo o Australian Open, acabou comigo porque os jogos eram de madrugada, então eu chegava do restaurante e falava, já vai começar jogo. Às vezes quando eu via, era 5h da manhã, eu estava indo dormir. Mas, assim, o dia a dia... São minhas atividades físicas. Então, durante a manhã, a primeira mensagem que eu recebo do dia, todo dia, 7h30 da manhã, a contabilidade me manda o resumo das contas do dia. Olha que bom dia delicioso, né? Aqui o seu boleto. Isso aqui tudo você tem que pagar hoje, para começar. Bom dia aí para você. Então, assim... Hoje, graças a Deus, já tenho uma rotina no restaurante em que eu tenho um escritório que me ajuda com a parte de gestão, né, com o financeiro. Então, de manhã cedo, eu estou no telefone e tudo mais, respondo mensagem, alguma coisa assim, mas eles sabem que eles não podem marcar nada para mim de manhã cedo. Então, assim, visita de fornecedor, representante, eu tenho que fazer um serviço no restaurante, eu já falo para eles, marca depois do almoço. Porque eu consegui hoje colocar isso na minha rotina como amanhã é minha. Então, eu vou fazer o exercício, intercalo com o tênis, yoga também é uma coisa que eu faço e que me faz muito bem por todos esses benefícios que tem na questão mental e tudo mais, que eu acho também muito importante. Mas hoje eu consegui colocar isso assim bem certinho e meus funcionários já sabem que tal hora eu estou na academia, eu vou responder quando eu posso. E à tarde eu estou para o trabalho e estou à disposição do restaurante e tudo que tiver que fazer a gente faz. E do meio-dia até meia-noite são 12 horas aí que valem muitas vezes por 20 de tanta coisa que a gente tem que fazer. Sim. Mas isso já virou inegociável para mim. Assim. Eu marco tudo que eu tenho de compromisso
depois do meio-dia, 11 horas da manhã, que eu sei que até lá eu já vou ter resolvido minhas coisinhas. Vou ter ido para academia, vou ter já tempo para fazer uma leiturinha rápida, né? Uma meditação, alguma coisa assim. Então, eu divido a semana ali nos treininhos de academia, o tênis... E é isso, assim. Legal. E domingo é o dia da preguiça, que eu não faço nada. Não tira nem a pantufa. Não, ainda peço delivery, que é pra não ter nem que cozinhar. Porque, né, casa de ferreiro, espeto de pau. A minha geladeira é um deserto. Tem água, tem vinho, tem bastante. Bom saber. Mas é pouca coisa, assim, porque acaba que a gente não cozinha muito em casa. Então, domingo, assim, lógico, tem dias que eu quero cozinhar. Mas a maioria das vezes, domingo é o dia da preguiça, eu não faço nada, me dou esse prazer de ficar o dia inteiro e merecido relaxando. Também, né? Merecido também, porque a rotina deve ser aí 10, 20 mil passos por dia, mais ou menos, no restaurante? 10. 10 mil, fácil. Aquela meta de 7,5 que você coloca, assim... É o mínimo. É o mínimo e, tipo, dentro do restaurante vai, assim. Fica entre os 7,5 e o 10 todo dia ali. Mas o mais importante que você já entendeu, e para quem está assistindo aí também, é saúde, em primeiro lugar. Depois família e aí trabalho. Né? A gente não pode inverter muito essa ordem, né? É claro que tem que buscar um certo equilíbrio, né, em cada um, mas acho que acima de tudo a saúde vem em primeiro lugar. De nada adianta você trabalhar um monte, dar conta da família, mas tua saúde está péssima. Então esse ajuste fino que você conseguiu fazer, né? E hoje em dia tá super bem, as coisas estão fluindo, né? Até melhor ainda do que antes, que acho que é a grande virada de chave. Né? Para as pessoas que estão aí lutando para um dia eu vou conseguir, um dia... Não, se organiza, dá um jeito, muda, né, um pouquinho a logística, que tudo funciona bem. Porque é isso, né, André? A gente fica sempre naquela, né? Quando eu tiver isso, quando eu não... Querer conquistar as coisas, o dia a dia. Exatamente. E, cara, quando você é privado da tua saúde... por um fator externo, a gente pode sofrer um acidente, sabe? Tanta coisa pode acontecer e a gente precisar do corpo. E isso, quando eu precisei, os médicos falaram assim, você, graças a Deus, ficou bem e recuperou rápido, porque teu corpo estava muito forte, né? Então, assim, que aí você começa a entender tudo. E... se as pessoas prestassem mais atenção no corpo mesmo, né? No organismo, como a gente reage, as pequenas reações. É muito delicado, né? Até a gente entender esse benefício. Porque é chato, não é legal, cara. Legal é sentar no bar, beber, ir lá no casa, comer uma comida. Isso é que é legal. As outras coisas, né? Fazem parte. E a gente tem que tirar esse peso. Para mim sempre foi muito pesado. Para mim essa rotina de ter que ir na academia, essa coisa sempre foi uma coisa assim que tipo, eu ia brigando comigo mesmo, sabe? Eu lembro várias vezes assim, a gente aqui? Treinava de manhã e todo dia eu ficava pensando qual a desculpa que eu vou dar para o André, qual é a desculpa hoje que eu vou dar para o André para falar que não vou. E ia, né? Não dava desculpa e ia. Então, quando a gente... chegava com a tromba arrastando, mas ia. E daí quando você consegue entender que, cara, eu tô fazendo isso por mim, pra mim. É o teu momento. E eu espero que ninguém precise passar pelo que eu passei para entender isso, né? Mas realmente... talvez possa ser tarde demais já. Realmente, sem saúde, nada é igual. É verdade. Você pode ter, né, sucesso financeiro, sucesso profissional, ter uma família maravilhosa, mas até isso, tipo, se você amanhã depois falhar por, né, não estar presente por falta de saúde, sendo que é uma coisa que dá para resolver, né, que é possível a gente melhorar e reduzir os riscos que naturalmente existem, mas isso é tão bom, assim, porque daí eu acho que fica mais leve esse cuidado e você vai estar... entender que, assim, aquele tempo da gente estar se cuidando é uma forma de você amar o outro também, né? Se amar e amar o outro também, porque a gente precisa estar bem para cuidar do outro, para se dedicar ao trabalho, para se dedicar à família, para se dedicar aos nossos sonhos, né? Seja ele qual forem, as nossas ambições e tudo mais. Então,
eu queria muito que todo mundo tivesse essa consciência, assim, de entender que a nosso corpo, a nossa saúde é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. É verdade. Pessoal, se essa conversa aí, esse nosso papo faz sentido para você, já aproveita e compartilha com alguém, então, que precisa ouvir isso. E dando continuidade aqui, papo reto agora. Dá para cozinhar, né? Trabalhar num restaurante e não ter barriga? Dá. Podemos mostrar aí? Ai, meu Deus, ó. Sem encolher. Acho que... Não tô encolhendo. Acho que tá tudo bem por aí. Estamos trabalhando para isso. Mas é engraçado, André, porque assim, durante muito tempo, chefe de cozinha, cozinheiro... Sempre foi, tipo, mais bad boy. A galera era, né, tipo, tudo zoado. Porque é natural, assim. É um ambiente estressante, é um ambiente onde a gente tem bebida praticamente à vontade, comida praticamente à vontade. Então, assim, vícios são muito frequentes dentro da cozinha. Eu fumava, parei de fumar tem 1 ano. Porque cara, parece que é meio que natural, assim, do ambiente, né? Mas nos últimos tempos, eu tenho visto, assim, que até isso tem mudado o comportamento, assim. A gente foi fazer um evento, normalmente, assim, antes, né? Ia fazer evento em outra cidade, com vários chefes e tudo mais. Era sempre quase amanhecer no bar, bebendo, muita festa, muita bebida, muita comida. E foi até engraçado que a gente estava num evento em São Paulo. Foi um jantar para comemoração do aniversário de um restaurante e vários chefes foram convidados para cozinhar. Aqueles jantares que a gente faz com vários chefes e tudo. Tinha eram acho que 13 chefes cozinhando ao mesmo tempo. E, cara, todo mundo no mesmo hotel, a gente se encontrando tudo na academia de manhã. Tipo, isso nossa, é outra realidade, entendeu? E hoje, vários amigos chefes também entenderam que não é fácil a nossa rotina, o nosso dia a dia, nosso ambiente já tem ali coisinhas gostosas que estão nos assediando toda hora. Mas que é isso, né? É muito sobre resultado, sobre o que a gente consegue de melhor. Então, assim, poxa, você ficar em pé. Eu fico em pé todo dia, sei lá, 14... Pra você ter ideia, André, cozinheiro tem mania de jantar em pé. Meu Deus, não para nem pra jantar? É natural. Você come, você encosta ali, faz teu pratinho, encosta ali no balcão, 5 não sei o minutos. quê. 5 minutos, aí você desce, vai, né? Fumar um cigarro, tomar alguma coisa. Tomar um ar, dar um ar ali na frente, daqui a pouco já tem que voltar. Então, assim, é natural a gente não ter nem esse momento de relaxar para uma refeição, né? É uma rotina complicada mesmo. Quando você vê, você ficou 14 horas em pé. Cara, não tem como, né? Você tá assim... Os anos vão chegando e a conta não vai fechando mais. É quase a mesma relação pra gente que trabalha... Quando eu trabalhava em academia, né? Eu entrava lá às 6, 7 da manhã, saía às 10 horas da noite. Sim. Era um aluno atrás do outro, que você ficava ali, né? Tudo que eu queria era sumir da academia. Não queria nem treinar. Que é uma coisa que para mim é super tranquilo, faço numa boa. Mas eu buscava sempre treinar em lugares diferentes. Saía para pedalar, saía para correr, fazia treino na praça, ao ar livre. Justamente para sair do meu ambiente. Né? É cansativo. Então, eu acho que isso é uma percepção que a gente tem que ter assim, e buscar adaptar o mais rápido possível para não gerar um problema crônico no futuro, uma doença, um estresse, né? Algo que vai te prejudicar da tua profissão, que é uma coisa que você gosta, que você ama, mas e às vezes é imperceptível. Né? Você está ali na rotina, na correria e não percebe, quando vê você não sentou 1 minuto, você, sabe, não descansou, então, cara, se não tiver uma estrutura forte ali para aguentar tudo isso, você perde rendimento. E é engraçado que a gente estava falando de esporte e tudo mais, tipo, eu adoro ver... bom, meu pai, eu acho que até a cozinha começou por aí, meio junto. Porque na minha casa eu não tenho tradição assim de aprendi a cozinhar com a minha avó, que cozinhava, minha mãe... Não, ninguém gosta de cozinhar, nunca foi essa coisa lúdica, bonitinha e tal. Não, era normal. Mas meu pai
todo final de semana fazia churrasco. Nossa família é do Rio Grande do Sul, então todo domingo tinha que ter churrasco. E eu já gostava ali de ficar com ele, ajudar ele, e ele ficava assistindo corrida, na época do Senna. Então, assim, tanto que, pra mim, hoje é melhor... As pessoas às vezes falam assim, eu vou te convidar pra minha casa, eu não sei nem o que fazer. Cara, faz churrasco, eu adoro churrasco. A melhor coisa que tem é churrasco. E, então, assim... Eu acho que esse foi meu começo por gostar desse universo da gastronomia. E, aliado a isso, tinha a questão do esporte. Aí também tinha fim de semana que a gente ia para o clube. Tinha aquelas churrasqueiras comunitárias de clube, sabe? Então, meu pai fazia o churrasco com um amigo dele. A gente passava o dia inteiro na piscina, brincando, jogando bola. Blá, blá. Sempre foram essas coisas ligadas. E eu gosto muito de observar os atletas. Hoje mudou muito, né? E o Senna era muito isso. E ele começou a ter uma disciplina de treino, né? De focar nisso para ele render dentro da pista. Sim, aumentar a performance. Exatamente. Então, eu comecei muito a relacionar isso, sabe? Tipo, essa questão a gente quer trabalhar com alta performance, a gente quer estar bem, a gente quer entregar o máximo. Então, você tem que fazer algumas coisas. Tem que fazer. Exatamente. Então, eu me inspiro muito em atletas. Assim, eu acho muito legal ver essa coisa da dedicação, do dia a dia deles, do foco, da determinação. Isso foram coisas também que contribuíram para o meu dia a dia a escolher ter essa rotina, né, inclusiva da atividade física. E, para mim, assim... Faz muita diferença, André. Eu percebo nitidamente no meu dia a dia, às vezes quando eu preciso criar alguma coisa, fazer um evento, que você precisa criar um prato, que você, né, mudar cardápio, enfim, tudo mais. Se eu não estou treinando, se eu não estou fazendo tudo, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Até falar, até ser simpática com as pessoas é difícil. Porque isso... É tudo isso que você falou. Dopamina. Eu não tenho essas coisas, né? Esse conhecimento que você tem de tudo que, né, libera, substâncias, enfim, tudo mais. Mas eu sinto isso de forma empírica. Eu sinto que alguma coisa acontece ali que eu fico mais disposta, que eu fico mais feliz, que eu fico mais alegre. Então, adaptar isso buscando o resultado para o meu trabalho, para o meu dia a dia, e faz toda a diferença. Sem dúvida. E qual foi o hábito que você demorou demais para abandonar na sua vida, que você não quer voltar nunca mais? É difícil, André. Tipo, eu parei de fumar, tem 1 ano. Mas vou te dizer assim, que é difícil. Não é que eu não... assim, conscientemente, eu não quero mais fumar. Mas se tiver... Mas se não fizesse mal, entendeu? Tipo, não adianta. As coisas da vida que aparecem, que são... cara, é ligado a prazer, entendeu? Se droga não fosse bom, não ia ter tanta gente drogada. Então, assim, claro que tem o lado, né? Só que é muito pequeno... Do prazer. Perto do que a gente tá... levando uma vida saudável e se cuidando, tudo mais, proporciona, né? Então, assim, eu acho que o hábito, eu acho que de não fazer exercício é uma coisa que isso eu não quero nunca mais na minha vida. Ter uma vida sedentária, ter uma vida sem essa rotina é uma coisa que não quero. E cada vez mais... abandonar esses pequenos prazeres, assim, mas que eles cobram um preço muito alto, né? Mas isso também eu acho que tem a ver com a maturidade, com a gente entender, com o processo de envelhecimento, que a gente começa a dar muito mais valor a cada dia, a cada, né, serviço que eu faço. A gente chama de serviço o período ali da noite, né? Cada serviço, eu voltar para casa sem dor, sem estar travada, sem... Então, acordar bem no dia seguinte. Exatamente. Esses pequenos prazeres eu estou substituindo, assim. Mas é um desafio diário para mim. Diário. Tipo, ontem mesmo à noite eu recebi 6 chefes de cozinha e um produtor de vinho no restaurante para um jantar que ele queria apresentar os novos rótulos, vinhos que ainda vão ser lançados e tudo mais. Cara, isso faz parte do meu dia a dia, entendeu? Isso faz parte do meu trabalho, né? Sim. Tipo... como equilibrar isso? E é muito engraçado que em casa eu faço yoga em casa. E aí, onde eu faço na sala,
A minha professora vai lá e aí ela gosta de tirar foto e tal, bonitinho. E atrás é o bar lá de casa. Vamos colocar uma foto aí? Vou pôr para vocês. Confere aí. André, é muito engraçado, porque assim, um ou outro que comenta assim, nossa, você tá fazendo uma postura muito legal. Tipo, não, todo mundo só fala das garrafas de trás, assim, todo mundo, nossa, mas aquelas garrafas ali atrás. É isso, essa é minha vida, entendeu? É encontrar esse equilíbrio entre não perder o prazer de entender que degustar um vinho é muito bom, também tem seus benefícios até para a saúde. Você ter uma noite agradável no restaurante é maravilhoso. Você ir comer uma pizza é ótimo. Então, assim, é encontrar esse equilíbrio. Hoje eu não faço dieta, né? Não tem mais isso. Não tipo... precisa. Eu sei o que tem que fazer, Sim. né? E no fundo, todo mundo sabe, né? E eu não quero... Eu trabalho com isso, eu escolhi, eu amo o que eu faço. Eu não quero abrir mão disso. Eu não quero abrir mão de comer um churrasco. Mas, cada vez mais, a conta não fecha. Então, naturalmente. Então, a priorização pelo bem-estar, pelo exercício, né? Atividades que cuidem do meu corpo, para eu continuar fazendo com cuidado, com equilíbrio, na medida certa, não precisar cortar nenhuma coisa radical. De repente. Exatamente, né? Eu nunca vou deixar de tomar um vinho, eu nunca vou deixar de fazer uma refeição com prazer. Para mim, o momento de cozinhar é uma forma de eu dar amor para as pessoas, né? A gente... Quando você cozinha por amor, é muito diferente do que fazer uma comida no dia a dia ali e tal, e tudo mais. Eu tenho o privilégio de trabalhar com aquilo que eu amo. E assim, é meu jeito de mostrar para você o quanto eu gosto de você. É fazer uma comida, é fazer alguma coisa assim. Então, eu nunca vou deixar de ter isso na minha vida. E eu não quero deixar. Então, como é que eu faço para continuar tendo isso, para continuar tendo esse prazer, para continuar fazendo o que eu amo fazer, o que eu nasci para fazer, de uma forma legal e equilibrada? Incluindo isso e não abrindo mão e entendendo que é uma balança. Tem dias que vai estar bem, dias que não vai. Exatamente, mas segue a vida. Segue a vida, sem uma cobrança tão excessiva pessoal, assim, sabe? Tipo... Dá para ser mais leve. Dá para ser mais leve, né? Não vou virar marombeira, né? Uma pessoa focada. Não, se eu fosse uma pessoa de esporte, sim, que me exige. Mas a minha profissão é comer e beber. Então, eu quero continuar fazendo isso. Mas... hoje eu consigo fazer tudo isso. Eu não faço dieta, eu aprendi a comer, eu priorizo as coisas que eu sei que são importantes, e aquilo que vai me atrapalhar de uma certa forma, a gente vai conseguindo diminuir cada vez mais, né? Antes eu tomava uma garrafa de vinho facilmente sozinha. Hoje eu não consigo mais. Então, mas assim, não perdi o prazer daquilo. Tem o seu momento. Antes era todo dia, agora é no fim de semana. Às vezes eu passo o fim de semana sem ter essa necessidade, mas não é uma coisa que eu falo assim, ai, não posso, tipo, não vou numa festa porque eu não posso beber, não posso comer. Não, a gente tem que encontrar o equilíbrio para viver bem, em harmonia com o que a gente gosta e com o que a saúde exige, né? Exato, perfeito. Bom, 2 perguntinhas aqui pra gente encerrar, já estamos quase com 1 hora de entrevista. Meu Deus! Bom, aonde que você busca inspiração? O que mais você gosta de fazer para assim, se inspirar e continuar fazendo o que você faz? Embora, né, que já tenha falado bastante dicas aí, né, da tua rotina, mudou um pouco os hábitos e tal, mas da onde que vem essa inspiração para criar sempre pratos novos, né, um cardápio diferente, né, ou fazer mais do que você já faz? De uma maneira diferente. A gente que trabalha com gastronomia se acaba meio que, né, sendo dominado por aquele assunto e tudo mais. E hoje em dia, com rede social, com a internet e tudo mais, você fica olhando vários chefes, a gente tem acesso ao trabalho, você vê praticamente em tempo real, né, o que as pessoas fazem e tudo mais. Então, assim, claro que tem eu tenho várias inspirações dentro da minha profissão,
Mas, hoje em dia, cada vez mais, eu me inspiro muito em atletas, muito em profissionais de outras áreas. Eu adoro escutar podcast, né? Coisas de outras áreas que eu consigo trazer para o meu dia a dia. Então, lógico, vejo muita coisa de gastronomia, consumo muita coisa de gastronomia, de outros chefes, que são pessoas que são importantes de referência para o meu trabalho, para o meu dia a dia. Mas estar à frente de um restaurante, você liderar uma equipe, você trabalhar com pessoas, exige muito mais do que você saber cozinhar, né? Então, o meu grande desafio hoje em dia, na minha rotina, é muito mais lidar com pessoas, sejam meus funcionários, sejam os clientes, gerir tudo isso e tocar uma banda, porque, né, um restaurante é uma banda, todo mundo tem que estar ali fazendo o seu instrumentinho ali alinhado e no final a gente entregar um prato, um atendimento bom. Então, assim, eu gosto muito de me inspirar, principalmente em atletas. Eu gosto muito de ver as coisas do Bernardinho, por exemplo, assim, que ele tem uma questão de liderança e tudo mais, porque cada indivíduo é único, né? Então, assim, se a gente... Não, aqui é assim, tem que trabalhar assim e tudo mais. Cara, alguém não vai se encaixar. E você não vai estar extraindo o melhor que aquela pessoa tem. Então, hoje no meu dia a dia, eu me inspiro muito em você, com a sua dedicação que você tem, a maneira como você fala da saúde, a maneira como você cuida das pessoas. Eu acho que é muito parecido com o que a gente faz, né? Porque é uma doação, é você cuidar, é você estar servindo, né? Com outro enfoque, mas não deixa de ser. Você é muito mais que um personal, um professor de academia ou alguma coisa assim. Cara, quantas conversas a gente já teve, quantas ideias que a gente já teve de trabalho, de viagem, de coisa mais... Porque quando você está ali naquele momento com o aluno, você está trocando. Sim. Não só falando de exercício, né? Muitas vezes psicólogo, amigo. Essa identificação é muito bacana, porque isso faz com que o aluno tenha, né, vontade de estar junto, se torna mais agradável e tudo mais. E no meu dia a dia é a mesma coisa. Então, assim, a gente tem que abrir o leque, né? Abrir a cabeça, trazer outras fontes para você identificar nas pessoas o que elas podem render mais. Com certeza você vê isso nos teus alunos. Fala, não, fulano não adianta eu mandar botar ele fazer cardio que não faz. Eu vou aumentar a carga porque ele gosta de puxar, né? Essas coisas. E isso é tanta gente que pode inspirar, né? São tantas... Eu acho que... O bom da internet hoje é que a gente tem acesso a tantas histórias, a tantas pessoas legais, esse compartilhar de informação, o que você está fazendo aqui, sabe? Trazer para um universo que, teoricamente, poderia ser só sobre exercício, saúde. Né? Não, cara, é sobre a vida. É a vida de verdade, é o dia a dia, os desafios que cada um tem no seu dia a dia e tá todo mundo aqui na mesma entendeu? Tipo, cara, você tem problema no teu dia a dia, eu tenho problema no meu dia a dia, os desafios, eles mudam, mas é a sequência da vida. Então, poxa, a gente compartilhar isso, a gente tá aqui falando sobre isso, que seja também, né, a inspirar algumas outras pessoas, a elas conseguirem entender e falar assim, não, vou fazer do meu jeito, vou me adequar e não vou me cobrar tanto, mas vou começar vou virar a chave, exatamente, vou mudar, né? É isso, e é isso que a gente faz no dia a dia. Então, eu busco inspiração em tudo que eu vejo de legal. Que bom. Nas pessoas. Eu acho que para a gente fazer o que a gente faz, a gente tem que gostar de gente. Né? Então, quando eu vejo alguma coisa na internet que me chama atenção, na televisão, assim, eu adoro escutar as pessoas, né? Porque a gente sempre tem algo para aprender. Isso é fundamental, a gente não querer parar isso nunca, achar que já sabe tudo. Estamos aqui para aprender e evoluir. Deixa o ego pro lado de fora. Com certeza. Bom, para encerrar então, uma mensagem final. Você tá o microfone aqui na sua frente para falar para milhares de pessoas aí no mundo, né? Essa mensagem tem que chegar para alguém. O que você diria aí com uma frase, né, para quem está nos ouvindo agora?
uma ideia, um aprendizado, né? Algo para que a pessoa possa dar esse clique aí que você teve, né? Essa mudança na rotina, nos teus hábitos. Qual seria? Eu acho que já falei até, né? E é importante repetir, assim, não espere você precisar do teu corpo para cuidar dele, né? Isso eu acho que é o fundamental. Dentre várias coisas que contribuíram para eu estar bem hoje, me recuperar, você foi uma delas, e todo esse cuidado e essa coisa que a gente fala que é meio maçante, né? Fala a mesma coisa, tem que dormir, parece um pai ali falando com a gente. Mas chega a ser chato. Eu espero que ninguém precise passar pelo que eu passei para despertar para isso, assim. E malhar para a gente poder ir no banheiro com dignidade até o fim da vida. É isso aí. Bom, então é isso. É isso. Valeu, muito obrigado pela participação, pela Obrigado entrevista. você por tudo que você faz por mim, pelos seus alunos e por ser esse cara inspirador. Que bom, muito obrigado. Que a gente possa chegar essa mensagem aí para milhares de pessoas. Agradecer para quem está acompanhando a gente até o final aqui e aguarde aí que em breve teremos mais um novo episódio. Valeu? Valeu. Papo reto com vocês. Obrigado. Obrigado.